Sejam muito bem-vindos à live sobre o SPED. Hoje está conosco para tratar desse assunto tão importante o professor Ângelo Costa, que foi um dos pioneiros na implantação do SPED no Distrito Federal, tem uma larga experiência neste assunto, e como diz o tema da live, o SPED na prática, é justamente sobre isso que o professor Ângelo Costa vai discorrer, sobre a prática do SPED, principais casos práticos, casos mais polêmicos. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, evidentemente dentro de uma ordem. E não percam um presentinho que nós temos para você no final da live. Fiquem até o final da live que o professor Ângelo Costa vai dar um presente a vocês. Boa live, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço essa participação. É importantíssimo falar de SPED e eu gosto de contribuir. Um dos diferenciais hoje de mercado é conhecimento. Mais que isso, tá? O grande diferencial de mercado, de fato, é o conhecimento em relação a essas polêmicas. Nós temos aí, nesse Brasil que nós vivemos atualmente, muitas e muitas polêmicas. Hoje, quando nós falamos de SPED, eu fico lembrando do início, né, em 2008, quando eu transmiti o SPED no Distrito Federal, que era assustador. Todo mundo achava que o SPED ele vinha, talvez até não se firmasse, com uma forma de entrega de obrigação acessória que talvez ela entrasse de uma maneira invasiva na vida tributária, societária e financeira das empresas. Na verdade, o viés é outro, né? A Receita Federal, desde o início, ela alertou para as questões de compliance, planejamento, seja um planejamento tributário ou um planejamento societário, mas que o objetivo inicial do SPED não era ser invasivo, segundo a Receita Federal, ainda que nós, no início, discordemos disso lá em 2008. E, no decorrer desses anos todos, quando nós falamos de SPED, eu fico impressionado como o SPED só ficou cada vez melhor no mercado de trabalho. Eu estou falando não na questão de fiscalização, porque ele é sim uma grande ferramenta de fiscalização, mas ele também é uma ferramenta de gestão. Além disso, é uma ferramenta de oportunidades, porque eu mesmo, desde 2014, comecei a falar de SPED em 2008, comecei a entregar SPED em 2008, em 2009 eu fiquei falando aqui no Distrito Federal sobre o sistema público no SESCOM, depois no Conselho Regional de Contabilidade, no CRC, e desde 2012 eu comecei a rodar o Brasil para falar de SPED e foi um dos maiores aprendizados, porque eu descobri que o SPED ele é igual em todos os lugares, ou pelo menos os anseios, as necessidades são as mesmas em todos os lugares. E aí o que a gente conseguiu ao longo desses anos, enquanto pessoas que entregam o SPED nessa parte operacional, é identificar problemas. E os problemas, às vezes, são de layout, de parametrização, de informação, de legislação. E quando nós conseguimos alinhar tudo isso, trouxe para dentro da nossa rotina e do nosso escopo de trabalho, do nosso perfil profissional, uma espécie de profissional blindado. Está todo mundo virando aí um Vingador, se você gosta da Marvel, ou, sei lá, uma Liga da Justiça, se tu prefere DC, que é que meus filhos costumam fazer aí essas divisões, mas a gente meio que virou um super-herói, seja contador, advogado ou da área de tecnologia da informação, por conta do SPED, porque ele acabou sendo muito desafiador. Mas esse desafiador, nesse contexto desafiador, é mais para nós entendermos que nós precisamos estudar não só o layout, e tudo que envolve o SPED. Hoje o maior problema no SPED, ele não é o preenchimento. O maior problema no SPED é o conhecimento do que vem de fora do SPED. Eu preparei um material para vocês nessa live, um material bem fácil e rápido de entender. Nós vamos compartilhá-lo agora. E ele trata apenas de pontos base. Eu quero que você observe esses pontos base, que ele te ajuda a entender o que é o SPED, e, gente, não tem jeito. É fazer curso, é se capacitar. Se tu não faz isso, fico hoje me perguntando por que os brasileiros, nós, né, temos esse hábito cultural, é cultura no Brasil. Estou com dúvida, não sei fazer. Em vez de fazer uma consulta, uma busca, que era muito difícil antigamente, eu vou admitir, e você vai concordar comigo, que
Na nossa época de faculdade, quem é mais, não sei, talvez sejam todos jovens, mas o Luiz é jovem aí, mas na minha época de faculdade, você tinha que ir na biblioteca da faculdade, tinha que ir na biblioteca pública, tinha que buscar livro com um colega. Hoje trouxe até, sem querer ser pejorativo, mas um analfabetismo funcional, que tudo está no Google. Você joga no Google, o primeiro que aparece, eu vou lá e já pesquiso no Google. Mesmo assim, culturalmente no Brasil, e eu concordo quando já disseram que a gente vive num país onde a cultura sobrepõe a legislação, em vez de pesquisar a legislação para tirar dúvida quando eu não sei, eu vou e ligo para um colega. Ou entro no grupo de WhatsApp e pergunto, você já fez isso? Já passou por isso? Como é que faz isso? Se a pessoa fizer errado, você vai na onda e faz errado também. Essa talvez seja a maior linha de trabalho que nós temos hoje no Brasil, é ligar para o colega para saber como é que ele faz, ou jogar no Google, que é o mais comum. E não que seja errado, pelo contrário. O Google ou qualquer outra ferramenta de pesquisa, ela trouxe um viés positivo, que é a acessibilidade, a facilidade de chegar na informação assertiva. É só buscar a fonte confiável, ver quem está falando lá, e joga no YouTube, joga em um outro lugar, você vai ter pelo menos uma prévia do conhecimento. E aí, para aprofundar, é fazer curso de fato. Quando você faz um curso, com certeza você vai saber muito mais sobre o assunto. Então, quando a gente fala de sistema público de escrituração digital, eu quero começar de uma maneira bem objetiva, que você entenda que o SPED nada mais é do que uma parte do sistema de fiscalização brasileiro. O Código Tributário Nacional, o CTN, ele acabou trazendo no artigo 113 lá do CTN, 2 parágrafos. O parágrafo 1º dessa Lei 5.172 lá de 66, ele traz no CTN, no parágrafo 1º, uma informação relacionada principalmente às pessoas jurídicas, que são aquelas que estão no artigo 1179 do Código Civil de 2002, a Lei 10.406, empresários e sociedade empresária que são obrigados também a manter um sistema de contabilidade, mas ali é mais um viés societário, enquanto que nessa lei de 66, a nossa última reforma tributária, ela vai dizer que, no parágrafo 1º, essas empresas são obrigadas a ter uma obrigação principal. É redundante, mas é essa a fala. Elas são obrigadas a uma obrigação principal. O que é isso? Cara, assim, a empresa, CNPJ, tem um fato gerador. Se for uma entidade com fins lucrativos baseada também no Código Civil, esse fato gerador ele é muito mais observado em relação à sua vida tributária por conta do fisco brasileiro precisar arrecadar tributos para a manutenção do artigo 6º da Constituição Federal de 88, que é o direito à saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, previdência, essa coisa toda. Aí o governo fala assim, olha, para poder manter a saúde, tem hospital municipal, estadual e federal. Manter a segurança, tem polícia municipal, estadual e federal. Manter a educação, tem escola municipal, estadual e federal. Então, seguindo lá aquela Constituição, é a terceira, né, a do Getúlio Vargas, de 1934, onde o Brasil é um Estado democrático de direito dividido em 3 esferas, que é município, Estado e União, e agora tem também, desde o Juscelino Kubitschek, em 60, o Distrito Federal. Vamos arrecadar separado? Município arrecada seus tributos, Estado arrecada seus tributos e a União arrecada seus tributos. Os tributos são arrecadados sobre um fato gerador. Esse fato gerador, ele, claro, dentro do CTN tu vai ter fato gerador, base de cálculo e alíquota, e lá dentro do CTN eu tenho essa obrigatoriedade de registrar as operações comerciais que estão lá dentro do artigo 12 daquela lei de 77, o Decreto-Lei 1598, que ele vai dizer que vender mercadoria e prestar serviço em operação em conta própria é um fato gerador, que aí vai ter base de cálculo, alíquota, até chegar no pagamento do tributo. O detalhe é que a forma do governo fiscalizar esse tributo, ela acabou sendo melhorada, lapidada ao longo dos anos. Primeiro, a cobrança por ofício, que é o que acontece hoje com o IPTU, quando tu tem um imóvel, e o IPVA, quando tu tem um veículo, município e estado arrecadam. Essa arrecadação, ela é uma arrecadação que não há entrega de obrigação, não há uma declaração. Eu não digo quanto que custa o meu carro, quanto que vale o meu imóvel, eu simplesmente recebo um tributo sobre isso, de acordo com o artigo 5º do próprio CTN, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, superficialmente dividido, tributa, imposto, contribuição e taxa, e essa cobrança de ofício, ela não é o melhor modelo, segundo o próprio fisco. A cobrança mista acontece hoje, por exemplo, com a tua declaração de imposto de renda pessoa física, e aí você declarou todas as rendas que você teve de uma fonte ou mais de uma fonte pagadora, e essa fonte pagadora ou essas fontes pagadoras vão declarar a DIF
para cruzar com a declaração do imposto de renda de pessoa física, e aí é um cruzamento assim, olha, peraí, se a pessoa jurídica diz que pagou isso, ele tem que declarar que recebeu isso. Se não entregou a mesma coisa, vai dar malha. É um cruzamento eletrônico. Mas também não dá para aplicar em todos os tipos de tributos. E a melhor forma que o fisco encontrou para fiscalizar, de novo, são várias falas redundantes, mas para poder fiscalizar, foi através da obrigação acessória que está no parágrafo 2º do CTN, lá do artigo 113. Ele diz que a melhor forma de fiscalizar é através da homologação de obrigação acessória. Essa obrigação acessória é uma confissão de dívida. Se você aprofundar e olhar dentro do artigo 1º, lá da Lei 837/90, onde ele vai dizer que é crime contra a ordem tributária com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para o empresário, para o contador também, que está vinculado a essa informação, lá dentro do Código Civil de 2002, no artigo 1177, que traz a responsabilidade solidária, ele vai dizer que entregar de qualquer jeito, entregar uma declaração, seja ela daquela época da CON, DCTF, DIF, DIPJ, de MED, de MOB, de MOF, de CRED, o que eu entregava de qualquer jeito, isso me leva a uma possibilidade de crime contra a ordem tributária. Assim, olha só, eu vou aperfeiçoar essa entrega de obrigação acessória para que nós consigamos fazer um cruzamento automático sem precisar nem de um servidor lá da Receita Federal validando as informações, e vai ter, o que mais comum hoje, um investimento da Receita Federal e do fisco brasileiro de forma geral, seja estadual, municipal também, para que essa homologação e obrigação acessória ela seja cruzada automaticamente. E foi o que aconteceu. Nós tínhamos, lá na década de 80, vocês não lembram, são tudo jovem, eu comecei a brincar de contabilidade em 93, mas já acompanhava um tempo atrás, e eu lembro que lá mesmo, eu sou de Fortaleza, apesar de morar no Distrito Federal, minha esposa que é de Brasília, eu lembro que lá mesmo no Ceará, nós tínhamos que pegar um formulário na Receita Federal para preenchermos na máquina de datilografia, e a máquina de datilografia, aquela máquina de escrever, a Olivetti, que você enfiava o dedo mindinho, quando puxava o couro ficou lá dentro, era um maior cuidado, porque eu não poderia rasurar o formulário. Se rasurasse, eu tinha que voltar lá na Receita para pegar outro e fazer novamente. Era muito, muito trabalhoso, burocrático e demorado, então o efeito fiscalizador era muito pequeno, porque a Receita já sabia que demorava para receber, já sabia que era formulário, tinha que fazer uma análise manual, um servidor tinha que ter todo um conhecimento técnico para saber que campo e que ficha que estavam as informações mais relevantes, e isso ao longo dos anos eles começaram a trabalhar para que fosse modernizado. Essa modernização começou a ser na década de 90, quando nós começamos naquele período. Talvez quem é mais daquela época lembra que nós usávamos um sistema Cobra, né? Tela preta e letra verde, que não tinha mouse, era só cursor, que ia para a impressora matricial. Hoje a nossa ergonomia são esses fones de ouvido bem aqui, ó, de tanta live e tanta aula remota, e hoje a metodologia não tem jeito, é a melhor, é fazer de maneira remota. Eu faço na minha casa, você estuda na sua casa, você edita o seu ritmo, nós compartilhamos tela em tempo real, não precisa escrever num quadro para você anotar. Então, hoje, a comodidade, ela liberou um espaço para o nosso cérebro para poder absorver mais conhecimento. E aí, lá na década de 90, nós tínhamos já esse início de tecnologia também na fiscalização, quando a Receita Federal começou a receber através de disquetes, e esses disquetes, eu lembro que os primeiros nem era esse aí, era um grandão assim, ó, era 5,5, eu acho, né? Eu chamava de bolachão no Ceará, era um disquete bem legal. Se caísse no chão, corrompia. Se colocasse no bolso, corrompia. Se deixasse o vento pegar mais forte, corrompia. Era horrível o disquete para levar para a Receita. Depois que veio esse pequenininho, 3/4 aí, tirando a lógica que ele tem uma travinha, que o estagiário sempre não destravava e achava que estava salvo, levava para a Receita e tinha que voltar. Então, quando surgiu o disquete, com impressora matricial, sistema Cobra, depois o MS-DOS, nós vimos uma evolução gigantesca já nessa obrigação acessória e passamos a ter um pouquinho de medo nessa fiscalização, porque deixou de ser uma coisa meio que sorteio. E nos anos 2000, finalzinho de 90, começo de 2000, e perdurou isso até pouco tempo atrás, nós tínhamos os PGDs. Foi a grande novidade, os programas geradores de declaração, que eles se cruzavam e começou a ter cada vez mais um a carinha do outro. Aí ficou com cara de família mesmo.
Talvez você já tenha entregue o imposto de renda à pessoa física seu e vai lembrar que os primeiros não têm nada a ver com o que é hoje. Antigamente, o imposto de renda à pessoa física era um layout totalmente fora do contexto de obrigação acessória. Era um layout muito cara de ficha do censo, ficha do IBGE, ficha não sei de onde, cadastro de banco que tu fazia. Ao longo dos anos, eles começaram a fazer as fichas desses PGDs ficarem muito parecidas, para que houvesse um cruzamento eletrônico, a malha fiscal eletrônica da Receita Federal principalmente. Era muito comum as pessoas entregarem o imposto de renda delas, assim, pô, tá alto, como é que eu vou fazer para diminuir esse imposto? Arruma um gasto médico, às vezes até de forma ilícita. Arruma um gasto médico. Aí está no artigo 6º da Constituição Federal de 88, que se eu tiver gasto com saúde do meu próprio bolso, eu posso deduzir limitadamente do imposto de renda. Está no Regulamento de Imposto de Renda, decreto 9580 de 2018, que atualizou aquele decreto 3.000, o RIS 99. Então ele diz assim, olha só, arruma gasto médico. O governo falou, peraí, ó, eu já tenho 2 PGDs que são a cara um do outro. A DIF, que são as empresas, fontes pagadoras, dizendo quem que ela pagou, e a declaração de imposto de renda da pessoa física, que são essas pessoas físicas falando quanto que ela recebeu. Mas a pessoa física que achava que conseguia me enganar, não engana mais. Agora nós vamos ter a DIMED. E começou há algum tempo, depois, na virada dos anos 2000, a entrega da DIMED. Uma declaração onde as clínicas, hospitais e planos de saúde mandam para a Receita Federal todos os gastos médicos que, de fato, o teu CPF teve. Aí já não dá mais para ludibriar a receita. A outra forma de ludibriar, então, é não declarar todas as receitas. E aí, se for, por exemplo, uma receita de um imóvel alugado, a gente não vai fazer a entrega e não precisa declarar. Pois é, ele criou um outro PGD chamado DIMOB, onde as imobiliárias e até os inquilinos vão mandar, em alguns casos, essa informação dos teus receitas de aluguel, para poder mitigar qualquer possibilidade de fraude de você não declarar receita de aluguel. Criou ainda a Decred, que as operadoras de cartão de crédito mandam para a Receita Federal quanto que o teu CPF teve de compra no cartão de crédito e no cartão de débito. Criou ainda a DIMOF, onde as instituições financeiras e os bancos, inclusive, mandam para a Receita Federal as informações dos teus empréstimos consignados, carro financiado, casa financiada, tudo que tu tem de relação com essa instituição financeira. Criou uma outra chamada E-Financeira, que a partir de R$2.000 a movimentação das pessoas físicas e 6.000 da pessoa jurídica, tudo que entra e tudo que sai na conta dessas pessoas vão ser cruzados, você já está no viés do SPED, tá? Mas vão ser cruzados com as outras obrigações acessórias. Então a manobra é receber em dinheiro. Então ele criou a DME, que é a demonstração da movimentação em espécie. Ou seja, tem um colega aqui até do Minas Gerais, que é o Roberto Dias Duarte, que escreveu um livro chamado Big Brother Fiscal. Hoje nós vivemos esse Big Brother Fiscal, que é o cruzamento das obrigações acessórias. O governo falou, eu vou fazer uma coisa melhor do que o PGD. Eu vou criar um sistema público de escrituração digital, que é o SPED, que ele vai cruzar em tempo muito hábil, muito rápido para fiscalização, uma agilidade enorme, os dados, porque nós vamos dividir em módulos e aí vai ficar mais fácil de acompanhar. Então, dentro do SPED, ele melhorou o que já era o Big Brother fiscal dos PGDs. Ainda trouxe, nos últimos anos agora, um supercomputador, depois você joga no Google, pode procurar no YouTube lá, que tem lá, vídeo da Globo, o pessoal do G1 entrou lá aqui em Brasília, tá? Subsolo do prédio anexo do Ministério da Economia, agora Economia antes Fazenda, que tinha lá e tem o supercomputador. Tem uma parte no CERP, Brasília, e outra parte está em São Paulo. Ele roda um programa chamado ARPIA, o nome do supercomputador é T-Rex, que ele não precisa mais de uma pessoa, um servidor da Receita, para fazer esse cruzamento dos dados lá nas informações. Ele tem hoje, gente, no SPED, tudo que ele precisa saber para auditar de maneira digital uma empresa, uma pessoa jurídica. E isso tem se estendido às pessoas físicas. Quando eu falo de SPED hoje, eu tenho nesse perfil, no Sistema Público de Escrituração Digital, todas as informações da empresa. Não, espera aí. As empresas têm informação. Se você falar de contabilidade, que é a área que você tem a sua formação inicial, ela vai ter contabilidade societária e contabilidade tributária. Mas se você analisar que são duas linhas, onde numa delas eu tenho o fato gerador sendo registrado e documentado por notas fiscais, e para poder desenvolver essa operação, essa atividade na empresa, precisa de pessoas
colaboradores, então vai ter na outra ponta dessa linha os tributos para fiscais, que são os da folha de pagamento, da cessão de mão de obra, contratação direta, já são duas linhas. Mas ainda tem a situação financeira, para o pagamento dessas pessoas e desses tributos, e ainda a questão tributária. Assim, calma, olha, o SPED está completão. O SPED ele começou, inclusive, pelas notas fiscais. Todos os modelos passaram para um modelo eletrônico. O maior entrave atualmente, né, e eu vou falar anualmente, mas porque todo ano a gente fala que vai mudar e não muda, são os municípios, nota fiscal de serviço. Por quê? A nota fiscal eletrônica que registra a operação de venda de mercadoria de pessoa jurídica para pessoa jurídica é o modelo 55. Se for para pessoa física, é o modelo 65, a nota fiscal de consumidor. Se for de transporte, o conhecimento de transporte eletrônico é o modelo 57. Mas ainda tem cada município criando seu modelo eletrônico. Alguns, inclusive, nem adotam. O caso do DF, por exemplo, que não tem município, ele usa o modelo de venda. Mas já existe o modelo eletrônico para todas as notas fiscais. E quando falamos de tributos, inicialmente, nos indiretos, sobre a produção, se paga o IPI, sobre a venda, se paga o ICMS, sobre o serviço, se paga o ISS, e sobre essa receita bruta que está dentro daquele decreto 1598/77, artigo 12, foi atualizado agora em 2014, tu deve lembrar que foi a lei 12973, que atualizou no artigo 2º, né? Diz que agora, além de vender mercadoria e prestar serviço, tem a tal da operação em conta alheia, que vai trazer uma pessoa jurídica arrecadando uma receita ou tendo uma receita com base em operação de terceiro. E ele vai trazer nesse perfil o PIS sobre a receita bruta, a COFINS e também a CPRB, que é outra grande polêmica no Brasil. Se você observar, quando fala lá da CPRB, a ideia inicial era que ela existisse apenas no projeto Brasil Maior da Dilma, que é a Lei 12.546, lá de 2011. Essa Lei 12.546 de 2011, ela acaba trazendo uma desoneração da folha, não é bem uma desoneração da folha, mas ele acaba trazendo a desoneração da folha em que sentido? Ele diz que nós precisamos deixar de pagar 20% só em alguns segmentos e começar a pagar de 1,5% até 4,5%, ficou pesado para a grande maioria. O governo falou assim, olha só, além disso, eu tenho os tributos diretos, e aí o tributo direto praticamente não é alcançado pela reforma, mas ele tem, nesse perfil, no tributo direto, o imposto de renda e a contribuição social, que é sobre a renda, que aí são o lucro das empresas presumido ou real. E ainda as retenções na fonte para pessoa jurídica de direito privado e para órgãos públicos, baseada lá naquela Lei 13137 de 2015, que alterou a 10833 de 2003, lá no artigo 30, obrigando a fazer retenção para alguns tipos de serviço com alíquotas de 0,65%, 1% e 3%, PIS, contribuição social e COFINS, e ainda também o decreto 9580, com a retenção do imposto de renda, artigo 714/16, né, que é 1,5% ou 1%, fora a IN 234, que traz lá uma lista gigantesca de retenções de acordo com o serviço. O governo falou assim, gente, é muita legislação, o Brasil é muita coisa, o Brasil ninguém sabe tudo, a legislação é muito ampla, ninguém sabe tudo. Então, o que a gente vai fazer? Fiscalizar modulado, né? Para não dar ruim, vamos fiscalizar modulado. Então, sobre as receitas diretas, vamos criar um FD ICMS-PI. Quando todo mundo tiver com nota fiscal de serviço, a gente vai ter, então, o ISS dentro da FD ICMS-PI. DF não tem município, então o DF já começou em 2019 a entregar as informações do ISS, inclusive as notas, dentro da FD ICMS-PI. Então o DF já está entregando na FD ICMS-PI. Na FD Contribuições, PIS, COFINS e a CPRB, criada lá em 2010, com atualização em 2012, para poder inserir a CPRB, mudou de nome de FD PIS e COFINS para FD Contribuições. Então ele já criou 2 módulos voltados para tributos indiretos, que talvez mude quando tiver reforma tributária, se tiver, né? E aí ele ainda tem, sobre os tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, no início era apenas a EFD, Escrituração Fiscal Digital, do imposto de renda e contribuição social. A Receita pensou assim, peraí, cara, e o pessoal que é presumido apura de uma forma, o real apura de outra, o presumido na Lei 8981 de 95, ele acaba trazendo alguns percentuais de presunção, o lucro real, na verdade, vai ficar vinculado ao artigo 260 e 2001 do Decreto 9580, que vai falar de adições e exclusões. É melhor a gente fazer assim, vamos juntar a contabilidade societária a essa contabilidade tributária, e não vai mais ser FD, Imposto de Renda e Contribuição Social. Antes mesmo que fosse iniciado, passou a se chamar
SF, Escrituração Contábil Fiscal, que juntou a ECD, que é a contabilidade no formato digital, aquela do artigo 1180 do Código Civil de 2002, a Lei 10.406, que vai dizer que as entidades societárias, societárias, pessoas jurídicas de direito privado, ou na verdade, ele até fala assim, ó, os empresários, sociedades empresárias são obrigados a manter um sistema de contabilidade, seja ele mecanizado ou não, e a levantar anualmente balanço DRE. Então, ele diz lá que é CNPJ, que tem que ter contabilidade. O que é isso? Livro diário e o livro razão, e ainda dados agregados, que são o balanço DRE. Lá na SF, vamos buscar essa informação desse livro diário com o balanço DRE aqui para poder alimentar, principalmente se for lucro real, obriga o lucro real, que daí a gente cruza para ver já na SF se o cara está apurando imposto de renda e contribuição social certinho. Então, nesse momento, ele já juntou as duas contabilidades, societária e tributária, e já fazia com que as notas fiscais entrassem dentro da tributária, alimentando o FD e CMSPI e FD contribuições. E nas retenções, ele começou a acompanhar de perto através da FD Reinf. Saiu o IN agora, dizendo que vai, por enquanto, ficar só com a informação previdenciária. Então, o INSS e CPRB, o retido na fonte, o INSS, aquele da 8.212 de 91, né, no artigo 31, que foi atualizada pela 9.711 de 98, dizendo que se tiver uma cessão de mão de obra elencado lá na IN 971 de 2009, artigo 118, ele vai trazer aqueles serviços, está até na tabela 6 do anexo 1 da FD Reinf, uma obrigatoriedade da retenção de 11%. E se a empresa estiver na desoneração da folha, essa retenção cai para 3,5%, que daí vai ter que entregar também na FD Reinf e a CPRB. Mas espera aí, ela não já está sendo entregue na FD Contribuições? Essa é uma das polêmicas. Primeira polêmica é porque que o ISS só tem para o DF e os outros não têm. Se tu vier prestar serviço no DF, abrir uma empresa aqui, tu vai ter que entregar ISS na FD e CMSPI. Outra é que se você tiver uma empresa desonerada, vai ter que entregar na FD Contribuições na FD Reinf. Então assim, olha, a gente vai deixar nos dois por enquanto, porque aqui é Brasil, então a gente deixa o negócio ser redundante, é melhor para nós, do que só substituir. Aí por enquanto está nos dois. E lá na folha de pagamento, INSS, Imposto de Renda e o FGTS, que são tributos para fiscais, não alcançados pelo CTN, na verdade, ele acaba trazendo uma fiscalização direta, que é o E-Social. E aí ele montou um comitê diretivo que tem Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Previdência Social e Receita Federal, fazendo a fiscalização do E-Social. Eu achei até interessante que eu recebi hoje aqui no grupo de WhatsApp, que eu participo de alguns grupos aí de colegas do Brasil, e uma moça foi vacinar e ela colocou lá, assim, a vacina salva, o que mata é o E-Social. Foi interessante. Todo mundo está postando lá, os contadores todos postando, porque o E-Social é o mais difícil de fiscalizar, segundo a Receita Federal, porque é tributo para fiscal, é mais uma questão de Ministério do Trabalho e Previdência, acessão de mão de obra. Os demais, ela já está cruzando tudo. Ainda que eu tenha essa informação departamentalizada, assim, gente, ainda que você tenha separado o departamento contábil entregando a ECD, o departamento fiscal entregando a FD e CMSPI mensalmente, FD contribuições mensalmente, SF anualmente igual a ECD e a FD Reinf mensalmente, a gente vai cruzar o contábil com o fiscal e logo, logo, nós vamos ver essas informações cruzadas que por enquanto não estão lá dentro do E-Social, no departamento pessoal, participando da brincadeira. Você percebeu? O SPED hoje, ele de fato é um Big Brother. Ele acompanha toda a vida da empresa. Ângelo, mas tá, isso aí é operação. Saber se o cara vendeu, se o cara... mas ele acompanha também com o cruzamento dos dados. E ele está fazendo isso agora, pegando módulos do SPED, sem precisar de um servidor da Receita Federal, e fazendo esse cruzamento. Cruzamento automático. Dentro dos módulos do SPED, ele dividiu em 3 linhas. A primeira são escriturações fiscais, e aí são obrigações acessórias nesse formato de escrituração fiscal, a FD contribuições para apuração do PIS e da COFINS. Esse aí não dá polêmica, não. Vixe, esse aqui dá polêmica mesmo. Mas esse é mais fácil. ICMS, na minha concepção, tá, gente? É o tributo mais complexo do Brasil. Mas o ICMS é complexo. PIS e COFINS é só você ter uma atenção para o CST e olhar lá se não tem monofasia, alíquota zero,
isenção, suspensão ou alguma outra situação que tenha uma variação na alíquota. Não, isso aí é tranquilo, gente. Isso é tranquilo. O próprio SPED, no portal do SPED, ele tem as tabelas de CST para falar quais são os tributos alcançados por essas situações particulares. Complexidade na FD Contribuições, por exemplo, onde é que eu vou informar agora essa decisão do STF que eu posso excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS? É lá no totalizador, no bloco M, M200 e M600, PIS e COFINS, não tem espaço lá. Então é onde? Ele falou assim, olha, é dentro de cada item de cada nota. Lá no C170, que é o detalhamento de um item de uma nota fiscal, você vai ter que, em cada item, dizer que aquele item, o ICMS referente àquele item, ele é excluído da base do PIS e da COFINS. E ainda, só pode fazer isso se essa empresa, essa CNPJ, tiver uma ação transitada de julgado com uma sentença decisória, porque hoje todo mundo no Brasil vai na onda da jurisprudência. Cara, eu liguei pro colega lá, como é que tá fazendo esse negócio de ICMS? Oxi, tô excluindo aqui. Achei um lugar lá na FD Contribuições, que nem é o lugar certo, mas eu tô tacando lá dentro, tá deduzindo a base. Para mim tá tranquilo. Tô diminuindo, tô pagando menos. Vou fazer igual. Aí os dois são notificados. Aí abre espaço para as consultorias e às vezes eu fico feliz. Eu até fico falando isso hoje para minha esposa. Falei, cara, a gente não pode tentar deixar todo mundo feliz. Se deixar todos os profissionais felizes, alguém vai ficar triste chorando. Falei, como assim? Falei, cara, pensa assim, ó. Mesmo que seja um colega de a profissão mais louvável que eu conheço, que é o médico que salva a vida, se por acaso todas as pessoas do mundo não tivessem, não estou falando da pandemia, mas não tivesse doença alguma, todas as pessoas fossem sãs, todas as pessoas fossem curadas, eu não estou no viés religioso, estou falando apenas que se todo mundo fosse saudável, precisava de médico no mundo, o médico ia ganhar dinheiro. Alguns médicos falam, gente, tem que ter alguém doente. Se todo mundo vivesse eternamente, o cara da funerária ia morrer de fome. O cara do cemitério ia morrer de fome. Então, não que eu seja esse carniceiro, mas assim, quando eu vejo as pessoas chorando com o SPED, Ângelo, me ajuda. Eu falei, fez de qualquer jeito, não foi? Assim, vem aqui, faz uma proposta de consultoria, dá uma olhada aqui na minha empresa. Eu falei, cara, sabe qual é o teu problema? Conhecimento. O teu problema não é só te ajudar a preencher, não. É te explicar o que tem dentro. E por que está indo? Por que tu está usando isso aqui? Estou excluindo ICMS. Você pode? Eu posso. O STF não decidiu? Ele decidiu para você? Ele decidiu generalizado? Ele fala lá que tem que ser uma ação transitada de julgado. Você tem? Você não tem nem processo administrativo, você está usando por quê? Você entendeu? Então, várias outras situações que eu faço preenchimento de qualquer jeito me geram problemas. Na própria FD-ICMS-PI, que ele busca dentro do SPED informações dos documentos fiscais. Para alimentar os SPEDs fiscais, ele busca informação do documento fiscal. Então, na FD-ICMS-PI, ele pega as notas fiscais de serviço, com base na informação de serviço, fala assim, peraí, ó, mas essa tua nota fiscal de serviço, ela nem é eletrônica. O município era para adotar, mas não conseguiu. Cadê o código da Lei Complementar 116 de 2003, que determina qual é o tipo de serviço? E cadê a alíquota, baseada no decreto municipal? E a alíquota do decreto municipal tem que ser amarrada com o código do serviço na Lei Complementar 116 de 2003. O que está acontecendo? Cadê? Eu coloquei qualquer um, porque o obrigatório era preencher. Falei, pois é, aí era um serviço de consultoria, aí tu coloca lá que era auditoria, ou era contabilidade, aí tu pôs lá que era consultoria. E as alíquotas municipais são diferentes. Contabilidade é 2%, consultoria é 5%, eu vou te tributar com 5%. Paga a diferença 3%? Não, mas é porque eu errei. Falei, pois é. O SPED é uma obrigação acessória, então é confissão de dívida. Ou tu sabe preencher, ou tu aprende a preencher, porque se tu fizer de qualquer jeito, aí dá ruim. Tem gente até que fala assim, mas Ângelo, eu já vi empresários e contadores falando, eu não vou na live dessa porque eu não gosto do SPED. Eu não vou na live dessa porque eu não gosto mais do SPED. Não é questão de gostar. Não é um prato típico de uma região que tu pode decidir se gosta ou se não gosta. O SPED, na verdade, é para quem é obrigado, não é para quem gosta, é para quem é obrigado. E praticamente todos os CNPJs do Brasil são obrigados à entrega do SPED. Então, hoje eu tenho, nesse perfil, essa linha fiscal que termina com a SF, depois a ECD, que é a contábil, e a central de balanços, que vai trazer informação dentro dessa informação na central de balanço, do balanço e da DRE,
o balanço do DRE dentro desse perfil, e aí ele vai trazer, além desses módulos de obrigações acessórias, os documentos fiscais, que é um outro formato de arquivo. Em vez de ser um TXT, ele é um XML. E o XML, ele vai ter desde a nota fiscal eletrônica até a e-financeira. Sendo que nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico, são documentos fiscais que vão para dentro dos SPEDs fiscais. E essas informações nos SPEDs fiscais são alimentadas na íntegra. Para depois, nós temos aí outros modelos que também são XML, que é o caso do E-Social, da FD-RINF e da E-Financeira, sendo transmitido diretamente para a nuvem. O SPED é modulado e ele se cruza. O SPED traz hoje um nível de cruzamento que está atormentando a vida de empresa desorganizada. Nós temos hoje no Brasil a malha fiscal, que foi anunciada no dia 9 de setembro do ano passado, 2020, no dia 10 especificamente, foi publicado, dizendo que essa informação, essa informação do SPED, ela vai ser cruzada com, lá no caso da SF, as receitas cruzadas com as notas fiscais, todas elas, para ver se a receita que está na SF e vem de notas fiscais estão na FD ICMS-PI, estão na FD Contribuições. E ainda, se foi uma operação à vista, então ela deve ser uma movimentação de débito que passou pela Decred, que é uma outra obrigação acessória, ou vai ser cruzado também lá com a financeira, ou foi via Pix, PicPay, TED, DOC, depósito na boca do caixa, depósito no ATM, caixa eletrônico. Isso já está sendo cruzado com os SPED para as empresas de lucro presumido. E ainda, se foi uma operação a prazo, tem um cartão de crédito com um recebimento e também uma fatura ou um boleto. Então, hoje, nós temos, dentro do perfil da malha fiscal da Receita Federal, utilizando o SPED como ferramenta de fiscalização, esses cruzamentos que vão, inclusive, ser olhados com a DCTF. Lá na DCTF, para ver os tributos indiretos, os tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, ele vai trazer essa informação de cruzamento 100% amarrada. Então, qual é o diferencial de mercado hoje para trabalhar com recuperação de crédito tributário? Entender a obrigação acessória, além de todas as nuances que tem nesse perfil, mas além da legislação, os diplomas legais, eu tenho que entender essa operacionalização. Para trabalhar na contabilidade, principalmente na contabilidade, eu tenho que entender o que eu vou entregar dentro do SPED, registros e campos que precisam ser preenchidos e os cruzamentos que vão acontecer com esses registros e campos. Hoje, no Brasil, o SPED ele tem já sendo utilizado, vem sendo utilizado como a maior ferramenta de fiscalização. E tudo começa com a nota fiscal eletrônica. Ele criou a primeira nota fiscal eletrônica, não foi à toa. Ele desvinculou aquele lapso temporal que exigia que, caramba, eu vendi a mercadoria no dia 1º de, hoje é 2 de setembro. Então, só no dia 20 do mês subsequente é que eu pago o ICMS. Então, só no final do mês subsequente é que eu entrego uma obrigação acessória falando o que eu vendi, para quem eu vendi, por quanto eu vendi. Um lapso temporal de quase 2 meses para o fisco saber a minha operação comercial. Eu falei assim, não, peraí, ó. Vamos fazer assim? A nota fiscal eletrônica é autorizada pela Cefaz. E em tempo real, ela vai ser autorizada. Em tempo real, ela é autorizada. Então, ele sabe em tempo real o que eu vendi, para quem eu vendi e por quanto eu vendi. E essa nota fiscal, ela alimenta na íntegra as FDs ICMS-PI e FD Contribuições. Então, hoje no SPED, eu já tenho um cruzamento feito dentro da minha própria empresa, que é as FDs recepcionando notas fiscais, se não estiver batendo XML, quantidade de XML emitida no mês, com as obrigações acessórias, não vai dar uma entrega correta e aí imediatamente já vem uma malha. Além disso, essas notas fiscais, elas acabam alimentando lançamentos contábeis. Lançamento contábil, lançamento lá no livro diário, aquele que tu aprendeu quando fez contabilidade, ou fez uma auditoria em contabilidade, ou consultoria em contabilidade, ou olhou de uma forma geral a contabilidade lá do Luca Pacioli, que é débito e crédito, movimentação, receita, se for à vista ou for a prazo.
varia, a vista vai para o disponível, a prazo vai para os créditos, lá na estrutura do balanço dá os 941 de 2009, e você tem esse SPED contábil indo na íntegra para dentro do SPED fiscal SF, a escrituração contábil fiscal. E nesse último ano ficou ainda mais complexo, porque ele falou assim, olha, 2020, gente, eu quero que vocês validem o saldo inicial das contas patrimoniais em 2020 com o saldo final das contas patrimoniais de 2019. Como é que eu vou fazer isso? Recuperando a ECD do ano anterior. Se o saldo final não estiver batendo com o saldo inicial, já vai dar problema na entrega do teu SPED, tu nem consegue entregar. E para fazer uma dupla validação, duplo check, aí ele acaba fazendo, pegando a SF de 2020, isso se replicou em 2021, recuperando nela a SF 2019, que já tinha ECD 2019. A ECD 2019 acaba sendo validada 2 vezes. Então, hoje, o meu SPED já apresenta um nível de cruzamento tão elevado que se eu não tiver um mínimo de conhecimento, eu me enrolo todo. Eu não sei o que fazer, eu vou ter problemas para entregar de verdade o SPED. Qual que é a lógica? Entender módulo por módulo de uma forma conjunta. Esse curso da FBT, inclusive, ele vai te apresentar módulo por módulo e um curso completo. Um curso que permite que você entenda, vou entender aqui só esses tributos para fiscais dentro dessa obrigação acessória que é o ICMS-PI, não especificamente os tributos, mas entender como é que esses tributos vão ser entregues à escrituração e à apuração na FD ICMS-PI do IPI, do ICMS do ISS. Vou entender depois só a FD contribuições, quais são os preenchimentos com as informações do IPI, as informações do PIS, da COFINS e da CPRB, e ver a lógica de cruzamento de uma com a outra, que já acontece, inclusive no C170, lá dentro do C170, tanto da FD ICMS-PI quanto da FD contribuições, já tem o cruzamento com a conta contábil analítica que me obriga a levar lá para a ECD. E aí ele faz uma amarração com a SF e também com a ECD. As notas fiscais eletrônicas são a base de toda a informação. Já indo aí para o final para a nossa live. Gente, finalzinho da nossa live agora. 15 para as 8. Abrir espaço para vocês daqui a pouquinho. Não há espaço para amador. Nem é uma frase minha. Eu tenho ouvido muito aí de colegas. Mas você já percebeu? E eu estava outro dia em Fortaleza, fui jantar com colegas professores, e nós conversando, inclusive, sobre o mercado de trabalho hoje. É muito comum encontrar pessoas que estão fazendo a contabilidade, a consultoria, a auditoria, a recuperação de crédito tributário, todas as particularidades que envolvem documentos fiscais de qualquer jeito. E, de fato, não há espaço para amador, não há mesmo espaço para amador. Tanto que, há umas 2 semanas, eu recebi em alguns grupos de WhatsApp aqui, contadores sendo presos por recuperação de crédito tributário indevida. O cara foi lá e retificou as obrigações acessórias, informando que tinha PIS e COFINS monofásico, alterando os CSTs dentro da obrigação acessória para dar a monofasia e pediu recuperação de crédito tributário, conseguiu a recuperação do crédito, processinho administrativo. Depois é que a Receita Federal vai lá analisar. Quando ela analisou, falou assim, peraí, o cara mudou as obrigações acessórias aqui, alterou o CST para poder dar validade no pedido dele, mas eu estou olhando aqui o NCM do produto, e esse NCM do produto ele leva para um tributo de PIS e COFINS tributado integralmente, alíquota básica. Não é, de jeito nenhum, monofasia. Então, vamos lá, já vai para o processinho administrativo, depois ele se desencadeia numa coisa mais séria quando chegar lá na delegacia da ordem tributária. Então, no Brasil, não há mais espaço para amador, gente. Tu já parou para pensar em uma nota de serviço, uma única nota, uma nota de serviço? O quanto que uma nota de serviço tem de legislação envolvendo ela? E eu não coloquei todas, tá? Eu não coloquei, eu coloquei as básicas, 8846/94, que é a criação do documento fiscal, a IN 971 de 2009, que fala da cessão de mão de obra quando tem retenção de 11%, o decreto 9580, na verdade, lá de 2018, que é o regulamento de imposto de renda, a IN 234, que fala da retenção
de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, assim como a 3137, 12.546 fala da CPRB com redução para 3.000. Ainda tem as alterações dessas legislações, 9.711/98, a 9.430/96, essas legislações foram atualizadas. E nem pôs aí os decretos que criaram os SPEDs e as outras obrigações acessórias, inclusive. Não tem obrigação acessória, é só base. Então, o mercado não tem mais espaço para amador. Ângelo, eu sempre fiz assim, cara, hoje nós vivemos um momento do divisor de águas, da diferença. Você vai ter que se aperfeiçoar para conseguir entregar o SPED corretamente. É muita coisa, tem muita particularidade. E é uma linha muito tênue entre a fraude e o erro. É uma linha muito tênue entre a fraude e o erro. A possibilidade de eu entregar o SPED de uma maneira errada, ela com certeza vai existir, tá? Por quê? Por falta de conhecimento. Tecnicamente, por falta de conhecimento. Então, para nós irmos aí, são 7h47, um horário bom para nós irmos já para os nossos finalmente. Queria já antecipar o propósito de montar um treinamento prático, qualquer que seja o treinamento prático, não é apenas no viés de eu quero que você saiba fazer o operacional. Gente, o operacional foi aprender a datilografar, que eu fiz isso lá em 93, eu não lembro, 90, na época que eu comecei a mexer com contabilidade, tinha que datilografar, e aí o diferencial de mercado daquela época, que eu lembro, era quantas teclas você datilografa por minuto. Então, era o diferencial de mercado. Hoje não é mais isso. Eu tinha que saber inserir dados muito rapidamente. Hoje, eu não preciso, na correria avassaladora, entregar o SPED rapidamente. Olha, o diferencial de mercado hoje é entregar o SPED bem antes do prazo. Não, não é isso. É saber o que eu estou entregando. O diferencial de mercado é saber o que eu estou levando para dentro do SPED. E aí, os preenchimentos, passando campo por campo, em um curso prático, tendo a noção do que cada registro exige, quais são as formas de fazer esse preenchimento, que é de verdade um diferencial de mercado. Seja um curso modulado, onde eu vou, por enquanto eu vou ver esse e esse outro, ou o curso completo. Tu vai conseguir entender de verdade o que o SPED faz, o que tem no SPED. Essa é a lógica de um treinamento que tenha uma parte completa. Perfeito? Então, vamos lá, acho que são 7h50, não sei como é que nós vamos programar a questão do voucher, se eu já posso passar aqui para todo mundo que já está na live até o final agora, acredito que sim, né? Se por acaso tiver alguma coisa do Luiz, ou então de mais outro colega, deixa eu colocar bem aqui, ó. Entendeu? A ideia é que você entenda corretamente o que é o SPED, como é que funciona o SPED, e se o SPED ele tem, dentro desse perfil de entrega da obrigação, uma informação totalmente relevante, ou se eu estou fazendo superficialmente. Na maioria das informações que eu faço hoje no SPED, a maioria das informações que eu faço hoje no SPED, quando eu falo de consultoria, é por conta da fragilidade no preenchimento. É muita fragilidade no preenchimento e as pessoas, quando vão entregar o SPED, têm uma dificuldade enorme de fazer esse preenchimento corretamente. Então, nós estamos oferecendo para vocês aqui pela FBT uma possibilidade de aprender uma parte prática modulada, módulo a módulo, para nós entendermos cada um dos registros e dos campos dentro dos registros e o curso de uma forma completa. Essa é a ideia, que você já consiga mastigar esse SPED. Eu quero ver por dentro o SPED, fazer uma parte prática, baixar o programa na minha máquina, conseguir acompanhar com você uma atividade prática, que eu consiga preencher bem autodidata, mesmo que eu não tenha acompanhado imediatamente, mas se eu pegar aqui o teu texto com a atividade dentro dele, consiga replicar dentro do programa, algumas manhas, alguns atalhos, para que nós possamos fazer isso, inclusive com algumas discussões, como, por exemplo, COSIT 248, falando do crédito de taxa de condomínio lá na base de cálculo do PIS da COFINS, base de crédito PIS da COFINS, daquela complexidade que não tem manifestação de ninguém
da taxa de iluminação pública, mas baseado no artigo 3º da 10833, eu acabo deixando de fora lá no inciso 3º que fala do crédito de energia elétrica. Então, eu tenho aí algumas coisas para nós vermos dentro desses módulos FD Contribuições, na FD ICMS-PI, principalmente bloco B, para quem não está acostumado, a gente vai ver algumas particularidades lá do bloco B, também lá dentro da SF, informações dos perfis de apuração e entrega para o pessoal que é lucro real, lucro presumido e também o lucro, o pessoal que é imune isento. Então, tem aí uma série de possibilidades de entrega. Então, vamos lá, pessoal. Só passar para vocês, para encerrar a nossa live, o nosso voucher, você pode anotar bem aí, ó. PPS, Pato, Sapo, 50. Tá? Anota aí, quem se inscrever até segunda-feira, 23 horas e 59 segundos, vai ganhar um voucher aí com um desconto bom para o curso completo. Isso aí você vai ver depois quando se inscrever, tá? Então, veja lá, aproveita a oportunidade, espero que vocês tenham absorvido mais alguma coisa. Se tiver alguma pergunta, estou acompanhando aqui no bate-papo, mas não vi nenhuma pergunta. Muito boa noite para todo mundo que está aí dando boa noite, estou vendo aí alguns colegas, e aproveitem as oportunidades para entrar em contato e pronto, ó. Vou passar de novo aqui, tá, gente? Ó, o voucher, de novo. PTPS, tá? É PTPS S50. Falar direito o negócio, tinha falado errado aqui para você, anotei errado. PTPS, P maiúsculo, T minúsculo, P de pato maiúsculo, T de tatu minúsculo, P de pato minúsculo de novo, S de sapo minúsculo, S maiúsculo e 50. Pronto, é esse daí, ó. Aí, ó, tá na tela para você o voucher, PTPS 50. Fica fácil agora de você anotar e se inscrever. Muito obrigado. Obrigado por terem participado aí da nossa live. Fiquem à vontade, estudem, busquem conhecer esse SPED, porque já está sendo usado como ferramenta de fiscalização e vai trazer um diferencial de mercado para quando nós começarmos a trabalhar com isso daí. Beleza? Obrigado, boa noite. A gente se encontra aí numa outra oportunidade. Até mais, pessoal.